E aí, sejam muito bem-vindos, né? Quanto tempo sem falar isso? Agora sim, finalmente para nossa live número 200, né? Finalmente, né? Saiu a live número 200, assim meio de improviso. Hoje a gente está fechando aí 1 ano de Instagram. E nesse dia aí, um tanto especial, nesse dia 12 de outubro, esse feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, queria abrir essa live aqui, meio de surpresa, para a gente fechar essa nossa live número 200 aqui, para falar um pouco sobre as experiências que eu tive ao longo dessas 200 lives, né? Já são 1 ano, fechando 1 ano de live e 200 lives, e eu queria compartilhar um pouco dessa experiência aqui, dessa caminhada ao longo dessas 200 lives, compartilhar um pouco os aprendizados que eu tive, né? Desde lá no começo, lá quando era um desafio abrir uma câmera para falar, assim, para mim era uma das grandes dificuldades. Então, até esse, já entrando um pouco no assunto, esse foi um dos motivos de eu ter começado a fazer isso, né? Para poder superar, nesse sentido de conseguir adquirir repertório para estar falando hoje, muitas vezes sem nem fazer um roteiro. Mas ao longo do caminho a gente vai percebendo outros benefícios que a gente vai adquirindo por conta de tudo isso, né? Então, eu queria fazer meio que uma articulação disso com o dia de hoje, né? Porque eu acredito que, não sei se todos que vão assistir a live vão conhecer ou conhecem uma música chamada Romaria, né? Que é uma música que foi feita ali. Eu não lembro exatamente o nome da pessoa que é o compositor da música, mas ela foi regravada por alguns cantores famosos, né, do Brasil, o próprio Daniel, o próprio Sérgio Reis, e é uma música chamada Romaria, né, uma música que é em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, né, que tem diversos devotos aqui no nosso Brasil. E essa música, ela também me remeteu a fazer essa articulação com essa caminhada dessas 200 lives. Estava escutando essa letra e como é uma letra bonita, né? É uma letra assim que acabei assimilando muito essa caminhada dessas 200 lives, né? Eu sei que ao longo desse tempo vocês já devem ter me ouvido falar muitas vezes uma frase, né? Que é de um poeta espanhol que fala, né? Caminhante, o caminho se faz ao caminhar, né? Muitas vezes a gente já escuta essa frase que o nosso caminho, ele vai se fazendo conforme a gente vai caminhando, muitas vezes, né? Então, a articulação dessa frase com essa música e essa experiência que eu quero trazer dessas 200 lives, né? No fim das contas, é compartilhar com vocês uma certa força que eu queria que tivesse em cada um de nós, né? No fim das contas, me perguntasse, poxa, qual é a grande mensagem que tu quer passar, o que tu mais deseja para as pessoas que assistem às tuas lives, é que todos nós pudéssemos adquirir essa força desse caminhante, né? Mas é um caminhante que é diferente do que muitas pessoas te vendem por aí, né? Aquela coisa que você precisa de um monte de técnicas mirabolantes para poder tá se colocando no empreendimento, para poder estar buscando seus objetivos, né? É uma coisa completamente diferente disso, né? Que é o caminhante como aquele caipira da música, né? Que vai lá em romaria, em prece, e tudo que ele tem naquele momento é somente o coração dele para entregar, né? O sujeito que ele sabe que ele é caipira e por isso ele é humilde, mas ao mesmo tempo que ele tem humildade, ele também tem a coragem de seguir caminhando, né? De fazer uma romaria porque ele acredita, porque no fim das contas ele tem fé que as coisas vão dar certo, né? Ele sabe que muita coisa não está no controle dele, mas na medida em que ele segue caminhando, ele sabe que ele pode contar com uma providência muitas vezes que vem do alto, uma providência que não está na técnica que ele exerce, né? Eu lembro de uma historinha. Uma vez um professor estava contando uma história dessa de filosofia que aconteceu com os filhos dele, e eu me identifiquei muito porque foi uma história que aconteceu também bem na infância da minha filha, né? A gente estava em casa preparando algumas coisas ali, acho que se eu não me engano, estava apertando alguns pastéis ali para colocar para fritar. E a minha filha, ela tem 2 priminhos, né? Um menino e uma menina que são de uma idade superior a dela, né? São mais velhos que ela, né? Esse dia até ela postou uma fotinho da época que eles eram crianças lá.
E aí esses priminhos dela ali, eles têm ali pouca diferença, em torno de 5 anos a mais que ela, assim, né? E na época ela era pequenininha, assim, ela devia ter ali seus 3, 4 anos de idade, eles já deviam ter uns 8 por aí, mais ou menos. E aí nós estávamos ali naquela função, em cima da pia ali, próximo ao fogão ali, apertando ali os pastéis para fazer. E aí, olha que interessante, né? Uma analogia que a gente pode fazer com tudo isso. Eu estava naquele momento ali, eu era a pessoa que estava dominando aquele ambiente, né? Por quê? Porque eu era o cara que estava ali fazendo, né? Preparando as coisas para colocar ali. Então eu tinha todo o domínio da situação. Naquele momento, a minha filha, ela era pequenininha, ela mal batia, né, com o queixo ali na pia, e ela ficava ali tentando observar, mas tecnicamente ela não tinha altura suficiente para poder ver o que estava sendo feito. Já os priminhos dela, que eram um pouquinho maiores, eles tinham também ali um pouquinho mais do que ela o domínio da situação. Eles já conseguiam enxergar, apesar de eles não terem o domínio total da situação. Quem tinha o domínio total da situação naquele momento era eu. E a minha filha era a que menos tinha uma possibilidade de ter o domínio daquela situação, né? Tecnicamente falando, porque a altura dela não permitia ela para fazer isso. E aí, olha que interessante o que acontece nesse momento, né? Aí, nesse momento, a minha filha dá um tapinha assim na minha perna, dá uma batidinha na minha perna, e aí, com os braços erguidinhos, assim, como quem pede colo, o que acontece? Eu me abaixo, pego a minha filha no colo, trago ela aqui para cima, e naquele momento, ela que não tinha aquela capacidade técnica de estar dominando aquele ambiente, ela, nos meus braços, no meu colo, ela acaba tendo um domínio daquela situação, um domínio daquele ambiente muito maior do que os priminhos dela, que tinham tecnicamente uma possibilidade maior de dominar aquele ambiente. Ora, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque muitas vezes a gente não se joga em alguns empreendimentos, a gente não tem a coragem de poder buscar aquilo que a gente deseja, muitas vezes aquilo que a gente quer, ou algum bem que a gente pode fazer para os demais, porque a gente fica contando totalmente só com a nossa técnica e esquece que existe essa providência que vem do alto, que nos sustenta muitas vezes nessas dificuldades ou quando a gente ainda não alcançou essa técnica, né? Esse exemplo que eu dei para minha filha, óbvio, é uma analogia, né? Mas naquele momento ela contou com a minha ajuda, ela contou com o meu sustento para vir para o meu colo e para estar dominando aquela situação. Hoje, basicamente, tudo que eu faço na minha vida, dias atrás eu fui enfrentar um desafio lá, que era palestrar lá numa empresa que é o pessoal totalmente desconhecido, me falaram que era um ambiente um pouco ríspido, né? E eu fui lá, imagina se eu ficasse contando somente com a minha técnica, né? Acreditando que eu fosse lá e eu ia dar conta de tudo isso. Quando eu me coloco em situações assim, eu sei que eu vou com coragem, com o coração aberto, e eu sei que existe uma providência que vem do alto, aquela que foge do meu controle, mas que está ali para me sustentar, para me fazer capaz em relação àquilo que eu ainda não tenho capacidade, né? Mas para isso a gente precisa abandonar os delírios de perfeição, a gente precisa abandonar esses delírios de alguém que vai fazer tudo perfeito, né? Eu tenho um professor que fala que a mãe dele, ela tem uma fábrica de biscoito, e na fábrica de biscoito dela, ela perde 15% lá dos biscoitos, né? A produção dos biscoitos da fábrica dela tem um rejeito, né? Que chamam, que é os 15% dos biscoitos que são perdidos. Ora, aí ele fala, imagina se a mãe dele vai parar e vai olhar, ora meu filho, eu não posso, ainda que eu tenha os 15% de rejeito, os 15% do biscoito que não é produzido, eu não vou deixar de produzir biscoito, porque perder esses 15% de biscoito faz parte da vida, porra. Isso é da própria estrutura humana. Só que muitas vezes a gente não quer caminhar, a gente não quer ir em direção a algo porque a gente fica com esse medinho dos 15%, ou pior ainda, a gente não entende que é normal que ao caminhar esses 15% de perda a gente vai ter, e muitas vezes é as besteiras que a gente acaba fazendo, muitas vezes são os nossos descuidos, mas graças a Deus existe essa assistência, essa providência que vem do alto, que nos sustenta de pé, graças a Deus, porque se não fosse isso não ia ser 15%, ia ser 100% de besteira que a gente ia fazer. Então para isso, o convite aqui hoje é que você, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, você escute essa música, independente da sua fé, independente da sua religião, tira um tempo e escuta essa música Romaria, né? Que é que a gente possa, né, ter, de certa forma, o nosso coração humilde, assim como esse caipira, né?
que ele sabe, no fim das contas, que ele é um caipira, que ele é humilde, mas ele não, por ele saber que ele é um caipira, ele não fica com essas afetações, né, com esses delírios de soberba e de vaidade. Ele sabe, né, como diz na música, que tudo que ele tem é um olhar diante da verdade, um olhar diante de alguém que tem fé, né? E aí quando tu se coloca numa posição assim, é óbvio que tu não vai se paralisar por causa daquela perda, tu não vai se paralisar por causa daquele 5%, daquele 15%, né? Então imagina, tu vai caminhando, né, com essa, tu tem essa sensação de perda, mas tu sabe que essas perdas que tu vai deixando ao longo do caminho, elas fazem parte, elas são estrutura da vida, mas isso não é o suficiente para que tu deixe de caminhar, né? Caminhar, né, perdendo faz parte do processo mesmo, né? Mas quando tu não para, quando tu segue caminhando, quando tu segue ali em busca dos teus objetivos, chega o momento que vem essa providência, que vem esse gancho lá do alto que te sustenta, que te dá essa assistência. Ora, por que que hoje nessa live 200 eu posso abrir uma câmera aqui 10 horas da noite sem problema nenhum, sem ter medo se vai ter gente, se não vai ter gente, porque simplesmente eu me permiti fazer isso 200 vezes. É óbvio que eu não gosto de me usar como exemplo, isso é um exemplo mero, um exemplo bobo talvez, comparado aos objetivos que tu tenha na tua vida, mas é natural em tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente caminha sem esses delírios de soberba, sabendo que ao caminhar, somente ao se colocar em desafios, entendendo que existem essas imprevisibilidades da vida, é que em algum momento esse gancho que vem do alto te sustenta, te pega pelo braço e te mantém de pé. Essa confiança a gente vai adquirindo conforme a gente caminha, e não como aquele preguiçoso que fica em cima do sofá só criticando o que os outros estão fazendo, né? Apontando o dedo, né? Fazendo aqueles cálculos de perfeição. Deixa eu te dizer uma coisa, se tu passar uma vida fazendo cálculos de perfeição, o que vai acontecer contigo? Tu vai entrar, meu filho, num caminho de inutilidade, do qual tu não vai mais conseguir sair, e no fim das contas tu vai acabar tendo uma vida triste no fim, porque esse caminho de inutilidade ele te leva para esse vale chamado tristeza. Então não faça isso, né? Tenha, né? Observe essa prece do caipira e se coloque realmente com um coração humilde, um coração de alguém que caminha, que está ali, que apesar de saber que de repente não sabe fazer grandes coisas, mas está ali, né? Diante da verdade, com os olhos postos na verdade, disposto, né? Através da sua fé a seguir caminhando, né? Ele não é um fariseu hipócrita que fica vendendo mentiras, né? Ele é aquela pessoa que sabe que ele é humilde, que ele sabe que ele não tem muito para dar, mas ele tem boas intenções e por isso ele segue caminhando, por essa fé, por essa coragem, né? Esses sujeitos que caminham, que sabem que eles podem perder os 15% durante o processo e que tudo isso faz parte, né? Ele, quando ele tem essa consciência, quando ele sabe disso, ele entrega o seu coração sem reservas, né? Ora, o que é, por exemplo, ser pai, né? Meu irmão agora vai ser pai, né? Vou ser tio de novo. Então, o que é ser pai? O que é ser mãe? Se não, né, tatear no escuro ali, sem saber muito bem o que tu tá esperando, né? Como que vai ser teu filho, como que vai ser a adolescência, como que vai ser, sei lá, a vida adulta daquela criança ou a própria infância, né? Mas ainda assim, né, mesmo tateando no escuro, mesmo sem saber muito bem o que vai ser aquele empreendimento de ser pai, de ser mãe, a gente recebe aquele ser, né, aquela alma com toda a alegria e dá o teu melhor, né? Porque se imagina se a gente tivesse que fazer cálculos de perfeições, né? Agora, quando a gente recebe isso com alegria, a gente entrega o nosso coração e dá o nosso melhor, isso é tudo. Ora, o que é um empreendimento? O que é empreender, abrir uma empresa? O que é entrar num relacionamento amoroso, muitas vezes, se não saber que a gente tem que contar com esse 15% de perda que vem ao longo do caminho? Mas isso não pode ser o suficiente para nos paralisar, isso não é o suficiente para que a gente deixe de entregar o nosso coração, porque a gente entrega e ama sem reservas por saber que esse tipo de perda faz parte, é um processo da vida, né? A gente busca essa verdade do coração por não ligar para essa perda de 15%, né? Porque a gente vai admitindo isso como sendo uma estrutura da vida mesmo, né? Ao caminhar e quando a gente continua caminhando, finalmente a gente sabe que a gente não está mais só, né? A gente sabe porque, no fim das contas, a gente sabe que nós não somos os próprios agentes do bem que a gente produz, né? Então, por saber disso, quando a gente tropeça, o que a gente faz? A gente simplesmente pede perdão.
Ora, mas é difícil entender que a gente vai caminhar e vai tropeçar, e quando tropeça tem a humildade de pedir perdão. Ora, mas que mal tem isso? Precisa ser muito vaidoso e muito soberbo para achar que a gente não vai errar, que no caminho, ao se colocar em empreendimentos, em desafios, a gente não vai acabar errando no caminho, né? Então, que nós possamos nesse dia de hoje ser um pouco, né, como esse caipira, né, que tá lá, né, me disseram, minha mãe, para eu vir aqui, né, para eu vir aqui, então aceita, né, esse sujeito que não sabe muito bem, né, o que é sorte, mas que no fim das contas acredita porque tem fé, por isso que está aqui diante de ti, né, eu não sei muita coisa, mas me disseram para mim vir aqui com o meu coração, né, em romaria e prece, para entregar o meu coração aqui na mão, né, só tudo que eu tenho para entregar é o meu olhar. Então que a gente tenha, né, que a gente possa exercer esse coração humilde, né, que ao caminhar sabe que vai ter essas perdas no meio do caminho, mas que nem por isso se paralisa, né, que a gente segue firme, que a gente segue caminhando com coragem, por saber que muitas vezes aquilo que nos falta, existe uma providência que vem e que nos sustenta, né? A nossa vida é mais ou menos isso, né? A nossa vida é, se não uma romaria e prece, né, que conta com essa perda de 15%, né? Se não for assim, a gente acaba tendo esses delírios de soberba, né? A gente coloca na nossa cabeça que nós somos os agentes do próprio bem que a gente produz, né? Mas essa força, muitas vezes, ela vem de uma força que nos sustenta, mas para isso a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem de ser aquele que não fica no sofá criticando, apontando o dedo para os outros. A gente tem que entrar no jogo realmente, buscar aquilo que a gente quer, seja os nossos objetivos, sabendo que no caminho vão ter perdas. Foi assim ao longo dessas 200 lives, né? Senão eu não teria chegado até essas 200 lives, né? Imagina se, né, eu tivesse com os delírios de perfeição lá na primeira, na segunda, na terceira. Ora, antes da 10ª live eu já tinha desistido. Então, se eu estou vindo aqui hoje contar uma história, um pouco dessa experiência de estar aqui hoje fechando um ano de Instagram e fechando esse número de 200 lives, foi porque, diferente do que muita gente pensa, né, que são as técnicas, né? Esse dia recebi um elogio de uma pessoa muito importante, falou, poxa, você fez algum tipo de treinamento, fez algum tipo de técnica, porque você está falando muito bem. Eu disse, cara, eu nem sei, eu só estou fazendo. Mas ao fazer, ao caminhar, ao saber que existe esse percentual de perda que vai ficando no meio do caminho, essas críticas, às vezes muitas pessoas que não gostam, eu simplesmente continuo colocando o meu coração naquilo que eu faço, então eu acredito que isso faz com que naturalmente vá melhorando, né? E aí é óbvio que isso não serve somente por uma simples live no Instagram, né? Serve para qualquer coisa que a gente se dedica a fazer na vida, né? Então, no dia de hoje é essa humildade da música, né? Romaria, né? Lembrando, né? Mais uma vez fazendo essa relação com o dia de hoje de Nossa Senhora Aparecida, que vocês possam escutem essa música, ela tem uma letra muito bonita. Grande Marcelo Lemos na área, o maior psicólogo aí de Porto Alegre, seja muito bem-vindo, meu irmão, que honra te ter aqui com a gente. Então, essa humildade, né, da gente que sabe que a gente não sabe, né, que a gente sabe pouca coisa, que a gente não sabe muito, mas, né, eu desejo que um dia a gente tenha esse coração humilde, mas que se coloca sempre em prontidão para poder fazer o nosso melhor, para poder servir, para poder se colocar a serviço do próximo, né? Quando eu falo aqui, né, o tempo todo vocês veem que eu levanto a bandeira do servir, né? Não é como muitos esses grandes gurus do Instagram que ficam aí dizendo, não, você é o guerreiro espartano, né? Você tá maluco que eu vou ficar vindo aqui te falar para servir, para que tu possa achar que tu é um guerreiro espartano. Eu venho aqui pelo contrário, para dizer que tu serve para tu ser um sujeito humilde realmente, que tá ali realmente para entregar a tua vida ao próximo, para tornar a vida do próximo um pouco melhor, e aí com isso tu vai se realizando também no caminho, né? Então, para isso, a gente precisa ter esse coração meio de caipira mesmo, né? Eu gosto muito de música caipira, né? Uma coisa que pouca gente sabe, mas essa humildade que coloca aquele amor que a gente precisa entregar sem ficar calculando, né? Sem ficar calculando. O cálculo, esses delírios, esses cálculos de perfeição que a gente faz, presta atenção, esse cálculo ele não é compatível com o coração que sabe amar, porque o cálculo ele deixa fora essa imprevisibilidade que eu falo, né? Que nos sustenta e que vem do alto muitas vezes e que ampara esse coração verdadeiro. Então, se a gente fica calculando muitas vezes, a gente coloca a responsabilidade em nós de tudo que a gente quer fazer e a gente acha que é o bonzão e que vai dar conta de tudo.
né? Então, como o exemplo que eu estava dando, quando eu estou diante de um desafio como esse que eu falei, que eu fui lá numa empresa que eu sabia que eu ia ser mal recebido, eu sei que talvez a minha técnica não vai dar conta, mas eu vou lá e confio e entrego o meu coração realmente naquilo que eu estou fazendo, e eu sei que o resto é completado por aquilo que eu não tenho controle, né? O resto é completado por esse gancho, por essa providência que vem do alto, né? Como no exemplo que eu dei da minha filha, né? Que bateu na minha perna, que ela queria ali ver o que estava sendo feito quando ela era pequenininha, ali em cima da pia, ali ela não tinha o alcance, mas naquele momento, quando eu me abaixo e pego ela no colo e trago ela aqui para cima no meu colo, ela tem a visão ampla de tudo. Tecnicamente ela não teria essa condição, mas quando vem essa minha providência, essa providência que vem de mim, ela tá ali e tá dominando o ambiente assim como eu, né? Então essa confiança que muitas vezes a gente precisa ter, né? Então às vezes a gente é esse caipira que está tateando ali na escuridão, né? Mas se a gente continua, se a gente não vira um covarde que fica só ali sentado criticando os outros, se a gente realmente vai e busca os nossos sonhos, busca os nossos objetivos, contando com essa perda de 15%, mas sabendo que existe essa providência, a gente acaba indo além e aí sim a gente colhe frutos disso, né? Então que a gente tenha esse coração humilde, que a gente possa, né, ter essa sinceridade, essa coragem ao mesmo tempo, para que a gente possa seguir dando passos em direção ao que a gente quer. E na medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai transformando, né, esse coração num coração de carne, né, num coração verdadeiro, né, que está pronto para amar. E mesmo com as besteiras que às vezes a gente pode cometer no meio do caminho, mesmo com esses 15% de perda do qual eu estava falando, do rejeito lá da fábrica de biscoito da mãe do meu amigo, a gente ainda assim sabe que a gente se esforçando, a gente pode levar, nem que seja um pouquinho de esperança, um pouquinho de amor no coração daqueles que de repente já perderam um pouco a sua alegria, já perderam um pouco a sua esperança. A gente pode ser esse agente quando a gente se coloca numa posição assim, né? De servir, de ser alguém que olha para o próximo, que entrega o melhor que está dentro da gente, né? Então, que essa live tenha servido para que a gente tenha essa coragem, mas uma coragem que vem acompanhada por uma humildade e não com uma soberba de alguém que acha que dá conta de tudo sozinho, tá bom, pessoal? Essa foi a experiência que eu queria compartilhar com vocês, essa foi a nossa live número 200, vou ver o que a gente está preparando aí para os próximos dias, até a reta final do ano, mas a gente vai mantendo o contato por aqui, na medida do possível eu vou voltando aos pouquinhos a me comunicar aqui com vocês, tá bom? Grande abraço às pessoas que estiveram presentes, grande Lucas Oliboni, Marcelo Lemos, mais uma vez, obrigado pela presença, Nicole Fedato, Priscila Pereira, Ângeles Adriano, Bruninho Climel, Davi Henrique, Ana Júlia, João Vitor, Tiago Ferrazzi, Sueli, diretamente de São Paulo. Grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.